Agora no Bom Dia Litoral chegou a hora do quadro Direito do Consumidor. Nessa quarta-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI, no Bom Dia Litoral, o Dr. Maurício Vitor, que entende sobre o quadro Direito do Consumidor, que entende sobre Direito do Consumidor. E, doutor, falando especificamente da situação que eu chamei no bloco anterior sobre contrato de casamento. Muitas pessoas, ao realizar aquele casamento, planejam meses, por vezes até mesmo anos de antecedência. E aí assinam um contrato com uma empresa que vai fornecer algum serviço durante esse casório, seja ele decoração, fotografia, o próprio local onde a pessoa vai casar. E às vezes a pessoa já antecipa, o casal já antecipa esse pagamento, de acordo com o que foi estabelecido no contrato. Ou por vezes nem antecipa, mas deixa para pagar, levando em consideração o valor que foi estabelecido em contrato. Quando está próximo do casamento, a empresa prestadora de serviços pode aumentar o preço cobrado pelo serviço? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia aos nossos telespectadores. Em regra, não. Não pode, né? Porque também estávamos comentando aqui, contrato é manifestação de vontade de partes, né? Então, eu coloco as minhas condições, você coloca as suas, nós contratamos, aí eu passo a ter que cumprir a minha parte e você a sua. Qual é a parte de quem vai fornecer um serviço para um casamento? Quem vai fazer fotografia, fazer as fotos, entregar o álbum. Quem vai fornecer um buffet, devidamente especificado, com alimento, né, qual é o tipo, é cumprir aquela parte. A parte de quem contratou é pagar. Se está estipulado o preço, é aquele o preço para aquele serviço. A questão é que podem haver exceções. Um exemplo de exceção. O serviço foi contratado com uma antecedência tal que não previa a possibilidade de um determinado desajuste de preço de um produto, né? Isso pode ser negociado entre as partes se devidamente comprovado. Então, a parte que reivindica a modificação da cláusula precisa comprovar a necessidade da aplicação daquele reajuste, sob pena de não poder praticá-lo e ter que prestar o serviço conforme contratado. Essa necessidade se dá por quê? Porque quem está sendo obrigado a pagar a mais pode simplesmente se negar, você não me justificou. E isso pode acabar numa discussão judicial, numa obrigação de prestar o serviço por aquele preço ou numa autorização para o reajuste, caso haja essa comprovação realmente de um fato de força maior, né, não possível de prever inicialmente, que causou o desequilíbrio contratual. Esse fato de força maior, ele pode já constar no contrato? E quando eu me refiro a isso, eu me refiro, por exemplo, é possível que o prestador de serviço coloque lá, olha, eu vou cobrar X reais, entretanto, se a inflação chegar a tantos por cento, eu vou reajustar de acordo com a inflação. É possível prever esse tipo de situação em contrato? O contrato bem feito terá uma cláusula dessa, né? Uma cláusula que, se você está prevendo uma prestação do serviço para um longo tempo, pode haver uma condição que modifique ele. A inflação é uma das causas. Qualquer intempérie que não se possa prever, né? De repente você está alugando um salão e esse salão sofreu ali por um problema de ventania, arrancou telhado, você não vai conseguir atender naquele momento. Tudo isso, os contratos mais bem feitos vão ter essa previsão. Às vezes não é suficiente, né? Porque nós podemos ter um índice de inflação que não altera o contrato, mas tem um produto que que o fornecedor teria que levar, que sofreu uma modificação. Não vamos longe, né? Nós temos aí o evento da pandemia, causou alguns desajustes. Um exemplo prático. Um frete de container internacional que custava $400 foi para $10 mil. Então, quem tem que se encaixar numa situação dessa, sempre vai ter uma modificação de contrato. Mas, claro, é a exceção, Pierre, né? A regra é, o contrato está firmado, ele tem que ser cumprido integralmente pelas partes e qualquer modificação só mediante uma justificativa comprovável, não é alegação.
Doutor, agora quando o pagamento acontece de forma antecipada, e eu passei por isso recentemente, porque eu casei há pouco tempo, não tem nenhum ano, realizei o casamento. Entretanto, todos os trâmites, todas as tratativas para o casório aconteceram bem próximo da data de casamento. Mas aquela pessoa que vai lá e paga um ano antes alguns serviços, a prestação de serviço, pensando no casamento, quando chega próximo da data, o prestador de serviço pode falar, olha, agora eu preciso que você pague mais um pouco, porque mudou, tudo ficou caro. Pode ser possível? Dificilmente, porque aí é uma questão da aplicação do recurso, né? Se o recurso já foi pago, ao prestador de serviço cabia aplicá-lo naquilo que ele vai prestar de serviço. Se não o fez, não pode o consumidor pagar por uma omissão, um desleixo, uma ausência de providência daquele que deveria prestar o serviço. Então, nesse caso, somente uma questão muito especialíssima poderia modificar a questão do valor no contrato. Se eu paguei antes, competia a quem recebeu esses valores tomar as providências, precauções, para que o contrato seja executado dentro daquilo que foi pactuado entre as partes. Agora, doutor, quando falamos de outro assunto, né? Agora a gente muda de assunto, mas ainda no direito do consumidor. Saímos do casamento. Saímos do casamento, agora vamos para a prestação de outro tipo de serviço, que é a academia. Porque a pessoa foi lá, casou e agora quer ficar ainda mais bonitinho para a esposa, para o marido. E aí vai lá e faz uma academia. E na hora de fazer academia, o pessoal, principalmente que já treina, sabe muito bem que existem planos. Tem o plano mensal, tem o plano trimestral, plano semestral e, por vezes, até mesmo o anual. E aí você faz lá um contrato e você se dispõe a permanecer naquele estabelecimento por um período. Mas, de repente, a pessoa se arrepende ou não quer mais fazer academia, quer mudar de estabelecimento. Ela pode romper esse contrato e receber o valor que ela já pagou pelos meses que não vai treinar? Pois bem, esse tipo de contrato é aquela chamada fidelização, né? Então, o cliente que faz um mês, ele paga um pouco mais do que aquele que fez um contrato de 6 meses, que paga menos, e o de um ano, naturalmente, está pagando menos na mensalidade. Mais uma vez, a gente volta, então, na informação anterior, as partes pactuaram aquilo. A academia vai prestar um serviço e o consumidor irá pagar por aquele serviço. Estão fechados, vou pagar por 12 meses, adiantado ou mês a mês, e a academia vai me permitir utilizar o serviço no modo em que oferecido. Se eu quiser romper esse contrato só por um descumprimento contratual, né? Senão eu certamente estarei responsável por algum tipo de multa, senão até a obrigação legal do adimplemento até o final do contrato, se não houver previsão de rescisão com multa. Agora, se eu estou fazendo academia e eventualmente eu fiz um contrato de um ano, mas tive uma transferência de local de trabalho, aí sim há um motivo, uma causa justificável para a rescisão. Evidentemente não será sem algum pagamento de multa uma rescisão desse gênero, mas não é necessário o adimplemento até o final do contrato. Eu tinha na academia uma referência de um equipamento que eu utilizava e por isso me interessava aquela academia. Aquele equipamento quebrou, não está funcionando, não está disponível. Então, a academia não está prestando o serviço que se comprometeu quando pactuamos o contrato. É causa de rescisão sem multa, sem nenhuma espécie de adimplemento a mais, porque ela está deixando de cumprir a parte que lhe era devida, né? Fora dessas questões, eu estou fazendo uso de uma fidelidade. Então, eu estou também tirando proveito, por isso estou pagando menos. E aí, nesses casos, havendo cumprimento da parte da academia e não havendo um motivo relevante para a rescisão, eu devo cumprir e adimplir o contrato até o final. E se eu desistir, eu estou responsável por pagar, porque vamos pensar numa questão de planejamento. A academia tem lá a possibilidade de atender 50 pessoas. Ela fez o contrato com 50 pessoas, ela não pode pôr ninguém mais para dentro. Talvez, se eu desistir, ela tiver ciência disso lá na frente, pode ser que ela coloque alguém. Aí o prejuízo dela seria menor, mas ainda assim haverá um interstício em que ela deixará de receber e talvez por isso
o direito que ela tem de manter a cobrança seja plenamente justificável. Né? Agora, doutor, nosso tempo até já está um pouco estourado, mas eu preciso fazer uma última pergunta. Quando o assunto ainda é a academia, a pessoa precisa assinar um contrato quando ela fica vários meses, quando ela faz um plano, ou basta realizar o pagamento e isso já é considerado um vínculo entre as partes? Os contratos podem ser escritos, né? Mas podem ser simplesmente verbais ou um compromisso em relação a uma determinada publicidade. Considera-se contratado. Então, se eu vou na academia e tem lá um informe que diz, o preço mensal é esse, o trimestral é esse e o anual é esse. E a minha primeira mensalidade foi aquela do que equivale ao anual, basicamente eu estou contratando o plano anual ainda que eu não tenha assinado. Agora é importante assinar. Por quê? Pela previsão dessas coisas que a gente acabou de comentar, né? Se houver necessidade de rescisão, se houver mudança de endereço, se houver uma indisponibilidade da academia. Então, tudo isso é importante que se pactue por escrito e que se esteja previsto isso, né? Aí, quando você precisar de qualquer situação diferente da que seria o normal, que é o cumprimento de 12 meses, tanto um lado quanto o outro, tem a previsão devidamente escrita. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. Eu aguardo na próxima semana para trazermos assuntos tão importantes quanto o de hoje para o telespectador, para o consumidor. Eu é que te agradeço a equipe, agradeço ao nosso telespectador e esperamos mais uma vez ter ajudado aí nas dúvidas que ocorrem nesse mercado de consumo e que a gente vá contribuindo para que seja cada vez mais saudável o mercado de consumo para todos nós consumidores, fornecedores e empresários. Com certeza contribuiu. Um abraço, doutor.